Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você, uma boa noite a toda a sua casa, a toda a sua família. Nos encontramos novamente para este tempo de estudo da Palavra de Deus, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Estamos no capítulo 18 e hoje, versículo 18 também, o final da segunda viagem missionária de Paulo. E o texto bíblico nos diz assim: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém. E tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Deus de amor, graças te damos nesta noite, pela alegria de poder meditar nas Sagradas Escrituras, ó Pai, meditar na Tua Palavra, que é viva, que é poderosa, que é transformadora. Nós humildemente nos prostramos na Tua presença, clamando ao Teu Espírito Santo presente na vida dos apóstolos, na vida do povo de Deus, Espírito Santo que conduz a vida da igreja, a obra missionária. Nós clamamos que o Teu Espírito Santo possa falar às nossas mentes, aos nossos corações, orientando-nos, ensinando-nos, abrindo os nossos olhos, nos encorajando, ó Pai, nos direcionando para que a Tua igreja, Senhor, possa caminhar conforme o direcionamento do Teu Espírito. Fala conosco, ó Pai, alimenta-nos por meio da Tua palavra, é a nossa oração e a nossa gratidão, no nome poderoso de Jesus. Amém. Na semana passada, nós vimos num estudo anterior o agir do Espírito Santo, não somente na obra missionária dentro da igreja, mas o agir do Espírito Santo também na história da humanidade, no mundo secular. As coisas acontecem no mundo e o Espírito Santo ele age também no mundo fora da igreja. Não é a ação do Espírito Santo, ela não é restrita ao povo de Deus dentro da igreja, mas ele age também no mundo. E nós vimos o momento em que Paulo estava ali perante Galho, né, uma situação bastante complicada, onde ele estava sendo acusado, mas ao mesmo tempo ele estava recebendo ali um desprezo, né, por aquela situação, e não foi considerado, né, o pedido dos judeus ali para estarem julgando Paulo por estar ensinando e pregando nas sinagogas. E hoje nós vimos que Paulo, então, ficou ali na cidade de Corinto, que ele estava muitos dias. Ele ficou muitos dias ali e aí ele, por fim, resolveu, então, se despedir. Ele se despede dos irmãos que ali estavam e ele navega para a Síria. Eu vou colocar aqui o mapa para você ver o tanto que Paulo viajou nesse momento aqui, onde ele está encerrando, né, a sua segunda viagem missionária. Vamos ver se a gente consegue localizar aqui no mapa um pouquinho da parte da história. Então, a gente vai ter aqui nesse mapa a Itália, pra gente lembrar, né, que aqui é a Itália. Desse ladinho aqui, ó, bem nesse espacinho, a gente vai ter Corinto, Cencreia, que é um pouquinho abaixo aqui, ó, de Corinto. Então, nós temos Corinto, Cencreia. Daqui ele vai viajar para Éfeso. Éfeso é aqui, ó. Aqui é Éfeso. E de Éfeso, então, ele vai descer aqui, ó,
para essa região aqui onde está escrito Judeia, que tem a Cesareia, tá vendo? Então, esse foi o percurso que Paulo fez. Ele saiu aqui de Corinto, Cencreia, vai para Éfeso, a gente vê aqui, ó, Éfeso, e daqui, então, ele desce para Cesareia, Judeia, essa região aqui embaixo. Aqui um mapinha pra gente... A gente viu que tem o desenho ali no mapa de um barquinho, né? Porque eles preferiam, né? Os povos dessa época, eles preferiam fazer essas viagens pelo mar. Apesar deles não se aprofundarem muito no mar, eles procuravam ir costeando, né? Mas eles tinham um certo receio de não perder, né, a costa de vista. Então, eles passavam ali o mais próximo possível, tá certo? E a gente vai ver, o texto começa dizendo para nós que ele ficou ali muitos dias. A sua estadia em Corinto foi prolongada, não foi uma estadia rápida, né? O texto é muito claro, ele fala assim, ele ficou por ali muitos dias. Então, durante o tempo em que Paulo ficava na cidade, o trabalho de Paulo era muito claro, era um trabalho missionário. Então, certamente foi um período que ele ficou ali. Possivelmente outras igrejas tenham sido fundadas nas cidades vizinhas, né, ao redor ali, próximas a Coríntios. A gente vê lá no capítulo 16 da carta aos Romanos que Paulo se refere à igreja de Cencreia, que é essa região aí que nós vimos no mapa, que é bem coladinha, né, bem do ladinho aí de Corinto, né, bem abaixo um pouquinho de Corinto tem essa cidade aí de Cencreia, que é citada por Paulo lá na carta aos Romanos, que ficava ali também, né, onde tinha o porto, né, do mar Egeu, esse mar que está ali próximo, né, esse porto ficava então no mar Egeu. E em 2 Coríntios 1, ele dirige sua carta à Igreja de Deus em Corinto e a todos os santos que estão em Acaia. Então, Acaia é toda essa região, né? Vou mostrar aqui novamente no mapa, ó. Acaia é toda essa região verdinha aqui, ó. Eu sei que tá um pouquinho difícil de enxergar, porque o mapa fica ao contrário, né? Por causa que tá espelhado. Mas essa partinha toda verdinha e toda essa região verdinha é o que ele chama da região de Acaia. Então, é uma região grande. Então, Paulo, quando ele escreve lá em 2 Coríntios 1, ele fala a região de Acaia, ou seja, não é apenas uma igreja, mas possivelmente outras comunidades que tenham sido fundadas por ele naquela região no período que ele ficou, que foi um período bastante longo. Mas agora, Paulo entende que é hora dele voltar para Antioquia, lá na Síria, lá do outro lado. Então ele vai tomar essa decisão e vai navegar, né, para chegar até a Síria e também até a Judeia. Lembrando que ali na Judeia fica a igreja de Jerusalém, e trazendo a nossa memória também que a igreja de Jerusalém era considerada então a igreja mãe, né? A igreja que tinha enviado lá os apóstolos, os missionários. Se a gente lembra quando teve aquele concílio, todas aquelas orientações que foram passadas, vem de Jerusalém. Então, Jerusalém ali seria como se fosse o lugar da igreja mãe, né? Paulo, ele viaja primeiro para Cesareia. Cesareia na parte mais baixa aqui do mapa, né? Já bem mais próxima de Jerusalém, que era o porto, inclusive, que servia para Jerusalém. E depois, de acordo com o mapa, que ele vai subir para Antioquia. Então, ele vai descer aqui, né, em Jerusalém, aqui, depois ele vai subir para Antioquia, que é mais aqui na parte de cima, né? Então, esse é o trajeto aí que Paulo está fazendo. E ele está junto, ele está na companhia de Priscila e Áquila, que nós vimos que eles se conheceram, ficou na casa deles, né? No estudo passado nós vimos essa parte, né? E eles estavam viajando também para Éfeso, possivelmente para tratar de negócios. A gente lembra que eles eram uma família de negociadores, né? Eles faziam e vendiam suas tendas. E eles estavam viajando então para Éfeso, mais provavelmente, né, por conta dos seus negócios, e Paulo, que estava lá hospedado na casa deles, estava acompanhando eles nesta viagem.
Quanto a Silas e a Timóteo, não é falado nada, a gente não sabe, né, para onde é que eles foram, se eles permaneceram, mas é mais provável, a gente pode supor que que Silas e Timóteo ficaram em Corinto. Então, sai, né, porque a gente vai perceber o quê? Que a obra missionária, ela é uma obra realizada também por uma equipe. É difícil uma pessoa sozinha dar conta de uma obra missionária. Então, nós pegamos o nosso exemplo como igreja metodista, nós temos na nossa igreja metodista ministérios. Cada ministério é responsável por uma parte da obra, né? Não é uma pessoa sozinha que realiza tudo, não é o pastor ou a pastora sozinha que realiza todas as funções da igreja, não. Nós temos ministérios, porque a obra é muito grande para uma pessoa sozinha estar realizando, né? Então, possivelmente eles tenham ficado, né? O Silas e o Timóteo tenham ficado lá na cidade de Corinto, trabalhando, né, com essas igrejas vizinhas ali, com outras cidades que estavam ao redor, toda a região ali de Acaia, né, que ele vai falar para nós. Então, possivelmente eles tenham ficado ali para trabalhar e continuar a obra missionária, enquanto Paulo vai para um outro momento do seu ministério, um momento onde ele vai também passar pelo cuidado das vidas que ele já havia ali anunciado, pregado, pessoas que haviam se convertido, igrejas que estavam já caminhando, e aí a gente vê também aqui a importância do cuidado para com a obra missionária. Então nós aprendemos que é importante que as pessoas participem, que hajam equipes participantes da obra missionária. As pessoas são importantes. Você, meu irmão e minha irmã, é importante na obra missionária. Nós vamos ver que Paulo vai usar o exemplo de um corpo, né? Ele vai usar a figura de um corpo, onde cada membro é importante. Então, a mão é importante, o braço é importante, a perna, o pé, né? E Cristo, né? Que é o cabeça. Então, a gente vai ver o quê? Se falta alguém vai trabalhar dobrado. Se alguém não está fazendo o seu trabalho, o outro irmão, a outra irmã vai ter que se desdobrar. Por isso que é muito sério, né, quando a gente fala na igreja, olha, igreja, né, nós precisamos de pessoas trabalhando nos ministérios, porque a obra de Deus, ela é muito grande, ela é uma obra extensa, ela é uma obra onde muitas vidas são alcançadas e transformadas, e de diversas maneiras. Então, todos os membros da igreja são importantes no processo missionário. A igreja de Cristo era chamada a servir. Você, meu irmão e minha irmã, precisa servir na obra de Cristo. Ai, mas pastor, eu não sei ainda onde que eu sirvo. Conversa comigo, me liga, me manda uma mensagem, marca uma reunião, ore ao Senhor e certamente Deus vai mostrar aí aonde você será usado como bênção na vida de pessoas, amém? O texto também mostra para nós, e a gente, né, precisa ter muita calma aqui no versículo 18, que traz para nós aqui a questão de que raspou o cabelo, né? Fala assim que ele foi para lá depois de haver raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Então vamos lá. Primeiro, a gente fica numa pequena dúvida aqui, porque nós não temos como afirmar que certamente foi Paulo que raspou a cabeça, ou não, quem raspou a cabeça foi o Áquila. Então a gente lê o texto aqui, a gente não tem essa certeza absoluta a quem está se referindo o texto. Então a gente fica, qual dos dois que rapou a cabeça? Da forma gramatical, a gente tende a perceber que se refere a Áquila, porque ele é que é a próxima pessoa aí dentro da frase, então, né, que fala da promessa, né, então está se referindo a Áquila. Então, na companhia de Priscila e Áquila, depois que ele rapou a cabeça, e foi para a Cencreia, porque ele tomou um voto. Então, pela forma gramatical, a gente tende a entender que foi quem rapou a cabeça foi o Áquila. Porém, a gente também vai perceber que Lucas, ele não costuma dar esses detalhes de um personagem secundário. Então, é possível, né, que diante da narrativa, ele está se referindo a Paulo,
né, de forma em particular. Então, ele está se referindo à pessoa de Paulo. A outra questão que a gente tem um pouco de dúvida nesse texto, que a gente tem que pensar bem e observar, é em relação à questão da promessa. Ele traz aqui para nós, né? Qual era essa promessa? Que promessa era essa? Então, o corte de cabelo, ele traz à mente a promessa dos nazireus. Se a gente ler lá no texto que está no livro de Números, capítulo 6, de 1 a 21, a gente vai ver ali o voto do nazireu. O nazireu, para cumprir sua promessa, ele rapava a cabeça e oferecia o seu cabelo em sacrifício a Deus. A gente lê, lá em Número 6, no versículo 18, assim, o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeleira do seu nazireado e tomá-la-á e a porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Quando a gente lê todo o capítulo, aqui do capítulo 6 de Números, a gente vai ver aqui todas as ofertas que vêm acompanhada aí do voto, né, da promessa do nazireu. E uma delas, então, era consagrar esse cabelo no altar, ok? Então, era comum que se fizesse esse momento da consagração, esse momento do voto, no altar, porque teria que colocar ali no altar o seu cabeleiro, tem que ser feito no templo, né? E não poderia ser feito, então, longe de Jerusalém, que Jerusalém era o lugar onde estava ali o templo que eles iriam fazer, né? Então, possivelmente, ele planejaria passar os últimos dias antes do cumprimento da promessa em Jerusalém. Então, fica aí, né, a gente pensar, né, a gente pode pensar um pouco melhor e até procurar um pouco mais sobre essa questão do voto que ele fez e a questão do cabelo que foi colocado ali para consagrar ao Senhor. Há alguns estudiosos que dizem que não poderia ser feito fora de Jerusalém, outros dizem que poderia, algumas escolas, né, defendem que poderia ser feito cortado, rapado fora de Jerusalém, depois levado o cabelo para Jerusalém. Mas o fato que a gente precisa observar aqui é que quando Lucas faz essa menção, e possivelmente aqui ele está se referindo à pessoa de Paulo e não à pessoa de Áquila, né? A intenção de Lucas, então, é enfatizar o respeito de Paulo, né, e a fidelidade às práticas da religião judaica. Então, quando ele coloca isso, ele está trazendo ali a memória que Paulo, ele é um cristão, mas que ele ainda traz o respeito pela religião judaica e pelos ritos que ele aprendeu durante toda a sua história, né? Então, Paulo, ele não era um anti-judeu. Então, em alguns momentos ele prega, né, então as pessoas agora vão aceitar a Cristo. Então, lembra daquelas discussões anteriores? Mas para aceitar a Cristo precisa fazer cumprir a circuncisão? Não precisa. E aí circuncisão de carne, circuncisão de coração, porque o que importa é o coração. Enfim, aquela velha discussão. Então, para você ser cristão, você primeiro precisa virar judeu para depois virar cristão, né? Ou ser um cristão. Não, você pode ser um cristão direto, de gentil você ser um cristão. Então, quando Lucas traz para nós essa questão, ele está mostrando assim que Paulo, ele não era um anti-judeu, ele nem defendia, né, o abandono das práticas de seus ancestrais, mas apenas insistia que os que não eram judeus não tinham que seguir essas práticas a fim de aceitar Cristo e se juntar à igreja. Então, Paulo está testemunhando que é importante, né, toda aquela parte que eles estavam acostumados, todos os ritos, que eles poderiam seguir com esses ritos. O que eles não poderiam era obrigar as pessoas recém-convertidas, as pessoas recém-chegadas, a também fazer aquilo que eles estavam acostumados a fazer. Enfim, de Corinto, Paulo, então, ele foi para Éfeso, e quando a gente olha o mapa assim, parece estranho, né? Que ele tá em Corinto, lá pertinho da Itália, aí ele atravessa, né? Vai lá para Cesareia, e depois ele volta para Éfeso, né? Então ele desce e sobe de novo, né? Ele dá uma volta a mais ali. Talvez isso tenha acontecido, em parte, porque Paulo desejava acompanhar Priscila e Áquila, porque eles estavam indo para Éfeso.
Mas isso também pode ser com base no método preferido da viagem da época, que eles preferiam viajar, né? Os marinheiros preferiam viajar, como eu já comentei, costeando, né? Manter a costa sempre à vista para não terem problema de se perder. A gente precisa entender que era um tempo histórico que tinham poucos equipamentos, né? Que tinham poucas ferramentas, não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje. Então, para evitar que o navio se perdesse, que os marinheiros se perdessem, eles preferiam que as embarcações costeassem, né? Que eles não vão perder a terra, né? Essa coisa de terra à vista, né? Não vão perder a terra de vista, para que a gente não corra risco de se perder, ok? Também a gente precisa lembrar que Éfeso era uma importante cidade, né? Importante porto da Ásia Menor. Quando a gente vê as 7 igrejas, né? Lá do Apocalipse, nós temos aí a igreja que está em Éfeso, né? Era uma cidade muito conhecida. Havia ali um templo para a deusa Diana, né? Um templo de Artemis, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No meio da cidade havia uma ampla avenida com mais de 9 metros de largura e outros 4,5 metros de portais de cada lado. Então era uma avenida, né, que levava a um amplo teatro que tinha capacidade para 24.000 pessoas sentadas. Só para a gente ter uma ideia aí do tamanho da cidade de Éfeso, era uma cidade bastante grande. E a gente vai perceber também, a partir desse momento da história, que Éfeso, então, ela desempenha um importante papel histórico na igreja do primeiro século. Essa cidade e sua igreja ocupam o centro do palco de Atos até o fim do capítulo 21, que nós vamos ver aqui a partir desses próximos capítulos, tá certo? Depois dessa cidade, como eu já disse, vai aparecer lá em Apocalipse, né? A igreja que está em Éfeso. Paulo, então, ali de Éfeso, agora ele se despede, né? Ele deixa Priscila e Áquila em Éfeso e ele segue o seu percurso, né? Segue o seu caminho, como era a sua vontade, em direção à Judéia. E nessas suas viagens, então, ele continua tendo ali muitos diálogos, muitas conversas, muitas discussões saudáveis aí com os judeus à medida que ele estava caminhando por essa região. No versículo 22, o texto diz para nós que ele subiu até a igreja para cumprimentá-la. O livro de Atos, né, e também em outras passagens do Novo Testamento, a expressão subir com frequência refere-se a Jerusalém, que ficava no topo de uma colina. Em Atos mesmos, há frequentes referências a subir a Jerusalém ou descer de Jerusalém para Antioquia. Então o texto diz para nós, né, ele chegou, desembarcou subindo a Jerusalém e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Está aí no versículo de número 22. Paulo, então, finalmente retornou a Antioquia, onde ele partiria ali muito tempo, né? O texto diz para nós que ele ficou ali bastante tempo. E ele vai, então, agora atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando os discípulos. E essa parte é importante. A obra missionária, ela não pode ser abandonada, ela precisa ser acompanhada. E o papel de Paulo, que é a hora que ele vai subir por toda a região, e alguns estudos mostram para nós que esse período que ele fica andando por essa região não foi um período curto de uma semana, 1 mês, 2 meses. Por volta aí em torno de 4 anos, né? Então foi um período longo que ele vai andando de igreja em igreja, falando com os missionários, apoiando, ajudando, incentivando, encorajando, ajudando a continuar, né? Prosseguir. Então é um trabalho de cuidado pastoral que Paulo vai tendo para com os missionários e as pessoas missionárias que ajudaram ele fundando as igrejas que ficavam nessa região. A gente vai ver que o objetivo de Paulo, então, quando ele retorna para Jerusalém, quando ele retorna para Antioquia,
não era apenas para prestar contas, ele não tinha intenção ali de pedir ajuda, auxílio missionário, ou de levar algum relatório, né, de todo o trabalho que ele já havia realizado. Mas é fundamental para a natureza de sua missão. Então ele volta para Jerusalém, para Antioquia, para ter ali um momento de relacionamento, de intimidade com aquelas pessoas. A sua missão não é só pregar o evangelho, não é só converter as pessoas ou fundar a igreja, mas criar laços, criar relacionamento entre os cristãos, cristãs e entre as igrejas, a fim de que todos e todas sejam fortalecidos. Então não dá para criar uma igreja e abandonar, largar, mas tem que alimentar, né, o relacionamento dessa comunidade para que a comunidade se fortaleça, para que a comunidade cresça. Quando alguém é convertido, como resultado do seu trabalho, ele junta essa pessoa à igreja. Então, a pessoa que se converte, ela passa a fazer parte de um grupo, ela passa a fazer parte do corpo de Cristo. E ela necessariamente precisa participar da igreja. Então, não dá para viver convertido longe da igreja. Não dá, não no cristianismo. O Gonzales, ele vai dizer para nós assim, ó, que quando Paulo funda uma igreja em Filipos e ele cria, deve estar intimamente ligado com o restante do corpo de Cristo. Ele cria que a igreja tinha que estar ligada com o corpo de Cristo. Essa igreja pode ter a sua autonomia e até mesmo algum tipo de independência, mas não pode ser uma igreja de Cristo por conta própria, isolada do restante do corpo. Vocês vão se lembrar que quando eu impetro a bênção no final do nosso culto, eu falo, né, a bênção do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a bênção do Deus Trino, e seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra. Então nós vemos que a igreja de Cristo é a igreja que está no mundo todo. Nós fazemos parte dessa igreja de Cristo. Diferentes denominações, é verdade, mas aquelas que confessam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, fazem parte aí, então, do corpo de Cristo. Essa compreensão da conexão e da natureza da missão é crucial para a igreja protestante. Então, a igreja precisa entender essa conexão. Nós estamos juntos, trabalhando na mesma obra, pelo mesmo propósito. E aqui é algo muito sério e muito perigoso nos dias atuais, especialmente nesta época de pandemia, né? Na percepção bíblica, crer em Jesus Cristo envolve e exige reunir-se às comunidades dos fiéis, ou a koinonia, que nós chamamos, que era importante nos primeiros capítulos deste livro. A gente vai se lembrar lá que o povo se reunia, estavam juntos, de casa em casa, partiam pão, faziam suas orações, tinham singeleza de coração. A unidade do corpo de Cristo. Crer em Jesus Cristo, na verdade, é um assunto pessoal, mas não é privado. Eu creio, mas essa minha fé me une a outras pessoas, a outros irmãos. E quando se perde essa percepção, que hoje isso tem acontecido e muito, né? Nós vamos ter aí diversas consequências perigosíssimas para a vida da igreja. A primeira é que para o cristão a igreja torna-se algo opcional. Hoje nós temos cristãos e cristãs que já têm, né, eu não sei nem qual a palavra utilizar aqui, mas que tem já, falam para o pastor ou para a pastora, não se preocupe, pastora, não se preocupe, pastor, posso ser um cristão sem frequentar a igreja. Isso é um perigo, né, é um engano, é uma mentira de Satanás que está sendo muito propagada hoje. Não existe igreja cristã sem igreja. Não tem como você ser cristão sem participar do corpo. Não tem. Não dá para você ser um cristão avulso, uma cristã avulsa. Nós somos corpo. E isso precisa estar incutido em nós. Isso precisa estar muito claro na nossa mente. Então, quando perde-se a percepção de sermos corpo de Cristo, nós corremos o risco, né, de estar nos afastando
de ter a igreja como algo opcional. Igreja, participar da vida da igreja não é opcional, é essencial, é fundamental para a nossa fé cristã. O Gonzalez também traz aqui uma outra consequência perigosa quando a gente pensa que a gente pode viver uma fé cristã distante, né? É quando as pessoas começam a olhar para a igreja como algo apenas para satisfazer ou preencher as suas necessidades pessoais ou espirituais. Então, assim, eu vou na igreja porque eu preciso receber algo diferente, eu preciso de uma oração a mais, eu preciso... Quando você busca a igreja apenas para satisfazer as suas necessidades, esse é um grande erro que hoje também acontece. Algumas pessoas pensam assim, eu vou na igreja para me abastecer, né? Olha, tô meio desanimado, vou lá para me abastecer, como se fosse um posto, né, de combustível. Vou lá, recebo um pouquinho, quando estiver acabando, eu vou de novo. Não pode ser assim, né? A igreja existe não para satisfazer as nossas necessidades, não só para abastecer quando estivermos desanimados, né? Mas para anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Então, quando nós vamos na igreja, nós nos fortalecemos na fé, nós nos encorajamos, nós nos alimentamos e nós temos condições de continuar pregando este evangelho a outras pessoas. Então, nós não podemos buscar a igreja só quando estamos necessitados ou necessitadas de algo. Terceira consequência complicada, quando a pessoa acha que não precisa ir à igreja, quando ela pensa que a igreja é opcional para fazer as suas necessidades, ou o seu gosto pessoal. Porque quando a pessoa pensa nisso, que a igreja está ali para satisfazê-lo ou satisfazer os seus gostos, o que acontece? A pessoa começa a mudar de igreja em igreja. Então a pessoa vai para uma igreja, essa não me atendeu. Aí vai para outra, essa também não gostei muito. Fica trocando de igreja como quem troca de roupa. Não gostei muito dessa cor hoje, vamos pôr uma cor diferente. Não gosto do pastor, não gosto da pastora. A outra igreja é mais ativa, a outra igreja tem música melhor, a outra igreja tem mais programação para os jovens, a outra igreja atende melhor as coisas. E aí fica nesse troca-troca de igreja, porque a pessoa está procurando satisfazer-se, ver aquilo que agrada a sua pessoa. E aí o Justus Gonzalez, ele usa, esse livro aqui que eu estou usando nos nossos estudos, ele usa uma expressão muito interessante. Ele vai dizer assim: nós nos tornamos turistas espirituais, e como turista nunca conseguimos realmente conhecer o país que visitamos, fica sempre na superficialidade. Então, perigo em procurar uma igreja apenas para lhe agradar. Outro perigo que ele coloca aqui, o quarto perigo, a quarta consequência, é que qualquer desculpa é suficiente para dividir a igreja. Se afinal a comunidade de cristãos não é de grande importância, qualquer desacordo ou disputa é suficiente para nos dividir. Se um grupo não concorda com o pastor, ele simplesmente sai e encontra outro grupo. Ou se o pastor ou a pastora tem dificuldades com uma congregação específica ou a denominação, vai, declara-se independente e torna-se um outro evangelista, e por aí vai. E as pessoas, elas não querem trabalhar ali as suas questões, as suas dificuldades, os seus pensamentos diferentes, e acabam gerando divisões, porque as pessoas estão olhando de forma equivocada o que é ser igreja de Cristo, E por último aqui, uma consequência, como consequência de todas essas outras, tornamos-nos uma série de grupos divididos, passando mais tempo competindo e debatendo entre nós do que testemunhando o reino de Deus e sendo um sinal da obra de Deus em nosso mundo. Então, ao invés de testemunharmos e sinalizarmos o amor de Deus, a gente perde muito tempo discutindo e causando aí divisões no meio do corpo de Cristo, E encerrando, a igreja, ela é uma parte essencial da vida cristã. Nós precisamos viver a igreja de Cristo. Ela é essencial. Seu propósito não é responder às minhas necessidades, mas atender e responder à necessidade do mundo e ser um sinal da obra e da graça de Jesus Cristo. Ao levar adiante a missão, os cristãos e cristãs devem permanecer em contato uns com os outros,
Não dá para ser cristianismo sozinho, isolado. Tem até uma música nossa, né? Por isso vem, entra na roda com a gente também. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Não tem cristianismo isolado, sozinho, em casa. Nós estamos passando por este tempo de pandemia, com muitas dificuldades para nos reunir, mas nós não podemos abrir mão, nós precisamos permanecer firmes, unidos como corpo de Cristo e igreja do Senhor Jesus. Isso é essencial para a saúde da nossa fé. Precisamos trabalhar pela unidade do corpo de Cristo, lembrando das palavras de Jesus no Evangelho de João 17:21, que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o testemunho maior da igreja é a unidade do corpo de Cristo. Nós precisamos estar presente no corpo de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, que nós possamos cuidar, né? Assim como Paulo cuidava das igrejas, cuidava dos missionários, caminhava, gerava relacionamentos, que possamos nós também gerar relacionamentos saudáveis entre nós, com os irmãos e irmãs, e assim nos fortalecer, para que nada venha a dividir o corpo de Cristo, amém? Vamos orar? Deus, graças te damos mais uma vez por este tempo precioso de estudo da tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a sermos praticantes, a vivermos em unidade, a vivermos em comunhão, conscientes, ó Pai, que fazemos parte do corpo de Cristo, ó Pai, que necessitamos fazer parte, ó Deus, desta comunhão. Continue abençoando cada lar, cada família, as crianças, adolescentes, jovens, casais, pessoas idosas, que a tua graça se manifeste no meio do teu povo. Também peço pelas pessoas enfermas, a tua misericórdia, Senhor, a tua unção, a tua cura. As famílias enlutadas, eu clamo pelo teu Espírito Santo, que haja consolo e conforto em cada coração. E vai, ó Deus, caminhando conosco, nos fortalece a cada dia, nos une a cada dia, gera em nós relacionamentos saudáveis, ó Deus, cheios do teu amor, da tua graça e do teu perdão. Dispensa sobre a tua igreja a tua bênção. É a oração que fazemos e já agradecemos o nome poderoso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que você tenha uma excelente noite.